Boa noite, irmãos. Irmãos, nós vamos iniciar o nosso culto nessa noite, culto nesse primeiro domingo de novembro, onde também celebraremos a mesa do Senhor. Para tanto, eu convido você, mesmo assentado, mas de modo reverente, a curvar sua cabeça, fechar seus olhos, elevar seu pensamento a Deus. Vamos falar com o Pai, pois estamos aqui hoje para apresentar ao Senhor o culto que lhe é devido. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu santo nome nessa hora. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos reunidos como família do Senhor para prestarmos culto ao Teu santo nome. Pai, nos reunimos aqui reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, reconhecendo que a obra de Jesus já foi aplicada sobre a nossa vida e uma vez, ó Deus, alcançados pelo Senhor, temos o privilégio de adorá-lo. Por isso, ó Deus, receba o nosso louvor nessa noite, aceite o nosso culto e ao mesmo tempo, através do Teu Santo Espírito, nos dirija para que possamos cultuá-lo de modo racional, de modo agradável, segundo a Tua vontade. Que o Senhor também nos edifique com o ensino da Tua palavra e fortaleça-nos na fé, na esperança ao participarmos da mesa do Senhor. Muito obrigado a Deus pela vida de todos os irmãos e irmãs que aqui estão, que a Tua graça repouse sobre nós, que Teu Santo Espírito nos dirija, é o que suplicamos em Cristo Jesus. Amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia na carta escrita aos Hebreus, no capítulo de número 10, vamos ler a uma só voz, do verso 19 ao verso de número 25, carta aos Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao verso de número 25, todos juntos, a uma só voz, façamos essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos, Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 25, e foi dado o título aí, o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: todos, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém.
Irmãos, nós sabemos que a obra do Senhor Jesus Cristo, realizada em nosso lugar, quando Ele, em obediência ao Pai, vai até a cruz do Calvário e ali oferece a sua vida em nosso lugar e tem a sua carne cortada, partida, ferida em nosso lugar, nós sabemos que este sacrifício abriu um novo, um livre acesso ao trono do Pai. Nós sabemos que a morte de Jesus, ou através da morte de Jesus, cumpriu-se a profecia de que teríamos esse acesso ao Pai. E no episódio específico da morte de Cristo, nos é registrado, através dos evangelhos, que no templo, no Santo dos Santos, o véu, a cortina que separava aquele lugar do Santíssimo, foi rasgado de cima a baixo. Um evento único, que tem uma implicação fantástica para todos aqueles que creem em Cristo. Agora, temos todos, através de Jesus, o nosso sumo sacerdote, temos acesso ao trono da graça de Deus, acesso por esse sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pela sua carne. Nessa perspectiva, nós podemos, mesmo sabendo que ainda estamos sujeitos à influência do pecado, mas ao mesmo tempo certos de que a condenação do pecado já foi retirada de nós, através desse novo e vivo caminho, através da obra de Jesus, nós podemos nos aproximar, podemos com intrepidez entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo, e apresentar verdadeira adoração e verdadeiro louvor ao nosso Deus. Nesse sentido, nós vamos ainda louvar ao Senhor, agradecidos pela salvação que temos em Cristo. E eu convido você a se colocar em pé e juntos nós vamos louvar a Deus com o hino de número 40. O cântico do Salvador, ou o cântico ao Salvador. Hino 40 do nosso inário, louvemos a Jesus, o nosso Senhor. Cantai a Cristo Salvador, que tanto nos amou, e para nossa redenção seu sangue derramou. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia ao Filho de Deus. Cantai o amor celestial, amor do grande Deus, divina flama consumir os meus pecados meus. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia ao Filho de Deus. De Cristo excelso e vivo amor, ó vinde publicai, e dele a grande salvação a todos proclamai. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação,
queridos, eu convido você a abrir mais uma vez a palavra do Senhor, agora na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Colossenses, no capítulo 1, do verso 9 até o verso de número 23, quando ele trata da excelência da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Nós vamos ler de modo responsivo, eu com os versos ímpares, os irmãos com os versos pares. Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses, capítulo 1, 9 a 23. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à arte que vos dá a herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Colossos a respeito principalmente da esperança da fé. Um dos objetivos de Paulo é fortalecer aquela igreja a permanecer firme na esperança. A palavra esperança é recorrente na carta. Se você observar aí rapidamente, logo no verso 5, ele vai dizer: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. E esta ideia de fortalecer a esperança, portanto, conduz
Paulo a ensinar a igreja de Colossos a desejar, a assumir e aprender e a receber mais e mais o conhecimento da verdadeira palavra, ou da palavra da verdade, e receber o pleno conhecimento dessa verdade e, consequentemente, da vontade de Deus. Irmãos, para Paulo, estava muito claro a ideia de que a nossa firmeza, a nossa esperança firme, a nossa fé verdadeira, estaria extremamente relacionada com o conhecimento que tomamos a respeito da palavra de Cristo, daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo fez e daquilo que Ele aplicou em nossa vida. É assim que o Evangelho precisa ser. Nós somente teremos verdadeira firmeza na fé, na esperança, somente suportaremos toda e qualquer adversidade à medida que a nossa fé estiver fundamentada na palavra da verdade e na busca sincera pelo pleno conhecimento dessa verdade, através da autorrevelação plena que recebemos com a vida do Senhor Jesus Cristo. Nele reside toda a plenitude. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele tudo foi criado e para Ele tudo existe. Reconhecendo a divindade, reconhecendo a humildade, reconhecendo a obra, reconhecendo os resultados que a obra de Cristo produz, a nossa fé e a nossa esperança certamente serão fortalecidas, compreendendo que Ele nos libertou pela sua obra do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Irmãos, quanto mais ou quanto maior conhecimento temos a respeito de Cristo, daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez, mais firmes seremos, mais fortalecidos estaremos e mais próximos de Deus andaremos. Por isso, declare através de uma oração ao Senhor o desejo sincero do seu coração de estar cada vez mais próximo de Cristo, dos seus ensinamentos, reconhecendo que Ele nos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para que nós nos apresentemos a Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Vamos ter um momento de oração e depois, na sequência, nós estaremos nos preparando para celebrar a ceia como memorial da obra que o Senhor mesmo realizou em nosso favor. Curva a sua cabeça, fale com Deus. Depois eu convido o nosso irmão Nelson para que nos dirija a Deus uma oração de contrição e ao mesmo tempo de gratidão e súplica ao Senhor. Oremos.
do Senhor, escrita através de Paulo, instruindo a igreja de Corinto quanto à celebração da ceia do Senhor, registra dessa forma: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo exortando a igreja de Corinto, primeiramente, a ter uma postura de reverência quanto da celebração, isso está nos versos anteriores daqueles que lemos, mas ao mesmo tempo fazer ou participar dessa celebração com uma perspectiva de reconhecimento da obra que ela representa. Um memorial para trazer à nossa mente aquilo que Cristo fez por nós. Uma obra que nos liga, que nos dá acesso ao Pai. Uma obra que nos permite desfrutar de uma verdadeira comunhão com o Senhor. Nós sabemos que Jesus faz essa transição na Páscoa para que fique claro que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E através do derramar do seu sangue e do oferecimento do seu corpo, nós temos agora o perdão dos nossos pecados. Ao participarmos da mesa, trazendo à nossa memória esta obra, e ao mesmo tempo, espiritualmente, somos fortalecidos, tanto na fé, quanto na esperança, como também na prática de amor que nos caracteriza como servos do Senhor Jesus. Por isso, semelhantemente ao que o Mestre fez naquela noite, eu convido você a curvar sua cabeça mais uma vez e juntos nós vamos orar, consagrando os elementos e ao mesmo tempo pedindo para que Deus nos fortaleça na fé e na esperança. Feche seus olhos, falemos com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pelo privilégio de cultuarmos a Ti e pelo privilégio maior de nos reunir para celebrar a mesa do Senhor. Pai, obrigado, que ao participarmos da mesa, somos remetidos à obra que Jesus realizou em nosso lugar. Uma obra de grande sofrimento, de dor, mas ao mesmo tempo que uma vez consumada, gera alegria, paz e comunhão contigo. Receba, portanto, a nossa gratidão e ao mesmo tempo, ó Deus, consagre os elementos que os irmãos farão uso nesta noite, para que sirvam de meio de graça na vida deles, fortalecendo-os na fé, no amor e na esperança. Aqueles que ainda, ó Deus, não professaram a fé publicamente, não receberam o batismo de Cristo, que ao presenciar esse momento possam também refletir sobre aquilo que o Senhor realizou e possam desejar ardentemente assumir o quanto mais rápido possível um compromisso vivo, verdadeiro contigo e com a tua igreja. É o que nós nos suplicamos também em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o presbítero Osvaldo, também o diácono Silas, para que nos auxilie na distribuição dos elementos. Irmãos, a palavra do Senhor diz que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é meu corpo, que é dado por vós, comei dele todos, fazei isso em memória de mim. E depois, por semelhante modo, tomou também o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: esse cálice é a nova aliança com meu sangue, bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Assim,
obedecemos uma ordem do Senhor e ao mesmo tempo somos fortalecidos, reconhecendo que a sua presença está em nosso meio e que Ele mesmo nos fortalece e nos anima para servi-lo de todo o coração. Aqueles irmãos que forem participar da celebração, eu os convido a se colocarem em pé para facilitar a distribuição dos elementos. Convidei todos, disse Jesus.
agradecidos pelo privilégio de mantermos comunhão com o Pai. Louvemos o seu santo nome. Eu convido a equipe de louvor para que venha à frente e juntos celebremos ao nosso Salvador, reconhecendo que Ele é digno de receber todo louvor e que Ele se entregou em nosso lugar, em nosso favor. Jesus, Deus encarnado, Filho de Deus, deixou a sua glória para o nosso socorro. Por isso, louvemos o seu santo nome. Eu convido aqueles que podem, mais uma vez, colocar em pé e juntos louvamos ao Senhor.
comunhão verdadeira com o Senhor e a plena certeza de que fomos transportados para o reino de luz do Teu Filho. Obrigado, porque podemos adorá-lo, porque podemos declarar que depositamos a nossa fé na obra de Jesus, na certeza de que o Senhor é quem cuida de nós e que nos conduz rumo aos céus e à vida eterna contigo. Muito obrigado por tudo, Deus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, pois queremos engrandecer ao Senhor Jesus, que reina sobre a nossa vida. Obrigado, em nome dele que oramos, agradecidos. Amém. Exaltemos ainda ao Senhor, irmãos, enquanto nós estivermos louvando ao nome do nosso Deus. Você que também preparou o seu dízimo, a sua oferta, você possa consagrar ao Senhor para abençoar a sua obra nesse lugar. Louvemos o seu santo nome. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.
convido você a abrir sua Bíblia mais uma vez agora no livro de Neemias. No capítulo de número 13. Livro de Neemias, capítulo 13, último capítulo aí do livro. Nós estamos tratando do último princípio para que haja uma reforma religiosa na sua vida, que é a busca pela santidade. Estamos trabalhando com esse tema. Nós vamos ler hoje do verso 10 ao verso de número 22. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura. Neemias capítulo 13, de 10 a 22, diz assim a palavra do Senhor: Também soube que os quinhões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: Por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadoque, o escrivão, e dentre os levitas Pedaías, como assistente deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhe encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendia aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: Que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram nossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado. Ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes, os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: Por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante, não tornaram a vir no sábado. Também mandei os levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Também nisso, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me, segundo a abundância da tua misericórdia. Amém. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti em oração, agora quando vamos estudar a Tua palavra, clamando para que na Tua graça e na Tua misericórdia o Senhor nos edifique, o Senhor fale ao nosso coração e continue a nos ensinar mais e mais. Abençoa-nos, ó Pai, transforma-nos, ó Deus,
ensina-nos a colocar em prática e observar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado dia após dia. É o que também lhe suplicamos. E clamamos ainda, Pai, para que na Tua graça, apesar de mim mesmo, o Senhor fale ao coração dos Teus filhos e usa-me para o Teu louvor e para a Tua honra e glória. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, você que tem acompanhado essa sequência de sermãos, você sabe que nós, a partir do capítulo 8, começamos a tratar sobre os princípios para que haja uma reforma religiosa na sua vida. Já caminhamos pelos 5 princípios. E hoje nós estamos ainda trabalhando sobre o último princípio, que é a busca pela santidade. Nós já falamos com os irmãos que todo o capítulo 13 trata desse mesmo tema, a busca pela santidade, só que em diversas áreas, em várias situações, Neemias vai apresentar a busca pela santidade. E dentre daquilo que nós já trabalhamos, nós vimos que a busca pela santidade como princípio para que a reforma, a revitalização, o avivamento ou o renovo de Deus aconteça em sua vida, você precisa, dentre outras coisas, primeiro, retirar todo o elemento misto da sua vida. Não tem como buscar a santidade e continuar abraçado com práticas ou com elementos que não agradam ao Senhor. Isso nós vimos aqui no capítulo 13, mais especificamente no verso de número 3, que nos diz: ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Depois vimos também que dentro desse princípio da busca pela santidade, além de retirar todo o elemento misto da nossa vida, é preciso manter vigilância para não dar concessões à impureza. Nós vimos que Neemias havia se retirado de Jerusalém e Eliasibe, o sacerdote, que havia se aparentado de Tobias, um dos inimigos, acabou dando concessão a Tobias e foi retirado de um átrio do templo, onde era destinado para guardar as ofertas, foi colocado ali móveis, utensílios profanos de propriedade desse Tobias. Veja, dentro desse processo de santidade, nós retiramos todo o elemento misto, mas se nós não mantivermos vigilância, sem querer, ou às vezes até mesmo por querer, a gente acaba por trazer utensílios profanos de volta para algumas áreas da nossa vida. E por isso, manter a vigilância para não dar concessão à impureza é mais um ponto dentro desse princípio. Vimos também mais 2, que pela busca, ou dentro desse processo, na busca pela santidade, é necessário constantemente purificar toda e cada parte da nossa vida. Nós vimos isso aí nos versos 8 e 9, quando Neemias, indignado por aquilo que Tobias fez, atirou fora todos os móveis e mandou que os levitas purificassem a casa de Deus, os utensílios da casa de Deus. Veja o que diz o verso 8 e 9: isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjar e incenso. E na semana passada, ainda dentro do princípio da busca pela santidade, vimos que era necessário também lutar pela manutenção da casa de Deus. O povo havia desamparado o templo, desamparado no sentido das ofertas, das manutenções, de tudo aquilo que a lei previa, e por causa dessa negligência, os levitas, os cantores, os porteiros tiveram que fugir para cada um cuidar da sua vida. Neemias mais uma vez contende com eles e faz com que a manutenção da casa do Senhor seja retomada. E ele faz uma conexão bastante interessante e peculiar, porque através da igreja, irmãos, onde Deus diz
e Deus exorta que congreguemos, como lemos hoje, é o lugar onde Deus trata conosco, nos ensina, nos abençoa e, consequentemente, a igreja estando bem, a luta pela santidade em nossa vida será muito mais fácil. Imagine você tentar lutar sozinho, ou lutar com um grupo de irmãos para sustentá-lo, é muito mais fácil. Imagine você tentar manter uma vida de santidade a despeito do congregar, do louvar, do adorar, do cultuar, do estudar, do aprender de Deus. Fica muito mais difícil. Nós vemos que durante todo o processo na história de Neemias, a questão do exercício do templo, do aprendizado, do ensino foi algo essencial. Em alguns momentos ele leva os escribas, os levitas para a praça para ensinar claramente o povo a respeito da verdade. E esse é o papel da igreja. E por isso nós vimos na semana passada que no processo, ou nesse princípio da busca pela santidade, a igreja é um instrumento poderoso de Deus para te auxiliar. E por isso você não deve desampará-la, como infelizmente o povo nos dias de Neemias começou a fazer. Hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho, mais alguns pontos ainda dentro desse mesmo tema, a busca pela santidade. E aí, o que eu quero chamar a sua atenção é a partir do verso 13. Nós terminamos semana passada até o verso 12, a partir do verso 13. Veja que nesse processo da busca pela santidade, Neemias fez o povo retirar o elemento misto, fez o povo manter vigilância, fez o povo purificar toda e cada parte, exigiu que o povo lutasse pela manutenção, e veja o que ele faz agora a partir do verso 13. Uma vez que foi restaurada a manutenção da casa de Deus, o que ele fez? Por tesoureiros dos depósitos, pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias. E olha o motivo porque ele pôs esse povo de assistente, de tesoureiro, para tomar conta das câmaras, aí, dos depósitos, dos dízimos, para dar fielmente as porções aos levitas, aos cantores e aos porteiros. Veja por quê. O que diz a frase aí que nós estamos lendo aí no verso 13? Porque eles foram o quê? Porque eles foram achados fiéis. Neemias coloca esses homens em uma posição de serviço, uma função específica dentro da casa de Deus, porque eles foram achados fiéis. E aí então se lhes encarregou que repartisse as porções para seus irmãos. Então, dentro desse princípio, a busca pela santidade, o quinto ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é que na busca pela santidade é necessário agir de modo que você seja reconhecido em fidelidade ética pelos outros. Pode ser que você não esteja exercendo função nenhuma dentro da igreja. Pode ser que você esteja aqui simplesmente domingo após domingo, prestando o seu culto a Deus, e ninguém ainda observou que Deus te capacitou para determinado ministério. Mas veja, ninguém deve ser colocado em nenhuma função dentro da igreja para ser. Presta atenção nisso que eu estou dizendo. Ninguém deve ser convocado, chamado, nomeado, eleito na igreja para ser. Mas alguém tem que ser nomeado, eleito, chamado porque é. Muitas vezes a pessoa fala assim: o pastor nunca me deu oportunidade de pregar. Mas será que você tem sido fiel e tem demonstrado? Você tem sido reconhecido, você é reconhecido de uma maneira fiel e ética? Você só vai começar a buscar a santidade quando alguém te der algum cargo na igreja? Porque tem gente que faz isso. É um picareta de mão cheia. Tem muito pastor picareta que faz isso também. O fulano é ruim,
mas ele dá um dízimo bom, então deixa eu dar um cargo para ele, deixa eu nomear ele diácono, principalmente em igrejas que não tem um sistema de governo como o nosso, né? Onde o pastor é que nomeia, o pastor é que ordena, o pastor é que faz tudo, o pastor é o cabeça. Então o cara falou, já o fulano lê na minha cartilha, ele é tranqueira, mas ele lê na minha cartilha, então ele não vai causar problema, então eu vou nomear ele diácono, ou então eu vou nomear ele presbítero, ou então eu vou dar um cargo para ele. Veja, irmãos, essa igreja nunca será santa, porque uma igreja que está nesse processo da busca pela santidade, ela nomeia, ela elege, ela escolhe pessoas que são para exercer a função, e não pessoas para exercer uma função para começar a serem santos, começarem a serem irrepreensíveis, começarem a serem fiéis, começarem a serem éticos. Não. O processo precisa ser, você tem que ser exemplo de santidade, para que então exerça algum tipo de ministério dentro da igreja. No caso, Neemias, ele age de modo a nomear pessoas, e o motivo da nomeação de Neemias não é porque os caras liam na cartilha dele, não é porque os caras traziam algum benefício para ele, ou tinha uma segunda intenção, ou um porquê obscuro, mas é porque esses homens foram achados fiéis. Depois então da restituição do ministério dos levitas e cantores, e da volta em contribuir por parte do povo, para zelar pela manutenção da casa de Deus, nós vemos Neemias encarregar pessoas específicas para repartir as porções designadas aos servidores do templo. Irmãos, a busca pela santidade passa pela mudança na postura de nossas tarefas. A busca pela santidade passa pela mudança daquilo que eu sou, de modo que as pessoas vão olhar para mim, vão me observar, e eu serei achado fiel. E uma vez que fui achado fiel, então Deus, na sua grandeza, confiará a mim a função que Ele quer. Muitas igrejas, inclusive dentro do sistema presbiteriano, que é quando a própria congregação elege em assembleia a liderança da igreja, mesmo com esse sistema, que é mais seguro, mas mesmo com esse sistema, muitas igrejas presbiterianas têm sofrido com a liderança impura, porque as pessoas elegem aos demais, não porque elas são, mas na expectativa de que elas serão. Não é assim que funciona, pelo menos na visão de Deus. Nós deveríamos eleger presbíteros que já são achados fiéis. Nós deveríamos eleger diáconos ou nomear qualquer pessoa para qualquer função dentro da igreja que já são ou que já foram achados, reconhecidos como pessoas fiéis, não na expectativa de que a partir do momento daquela nomeação ela vai começar a ser santa. E é por isso, irmãos, que para experimentar esse renovo, essa restauração, essa revitalização, a reforma religiosa na sua vida, você tem que buscar pela santidade. Tem muita gente que fala assim, eu queria tanto servir a Deus, só que não luta pela sua própria santidade, não faz absolutamente nada para ser achado de modo fiel. Irmãos, permita-me abrir o coração como pastor. Muitas vezes na liderança nós temos desejos de iniciar algum ministério, nós temos desejo de iniciar algum determinado trabalho, e aí sentamos como liderança e falamos, quem nós podemos colocar? Quem nós podemos nomear para essa função? Quem Deus já tem separado? E muitas vezes nós não encontramos.
E dentro da postura de fidelidade a Deus, entendemos então que o Senhor não quer que a gente faça aquele trabalho naquele momento. Porque não adianta colocar alguém que não é, na expectativa que ele se torne. Porque no serviço a Deus, nós precisamos limpar as nossas mãos para chegar a Ele. Lembra de Isaías, onde o Senhor, no capítulo inicial, diz: olha, vocês vêm me adorar, mas levantam as suas mãos estão cheias de sangue. Vinde primeiro, lavai-vos, purificai-vos, deixai de fazer qualquer coisa contrária à minha vontade, aí você se apresenta a mim, e aí então eu vou te santificar, nós vamos arrazoar, nós vamos resolver o nosso problema, e aí eu vou te purificar, te fortalecer, porque a boca do Senhor assim o disse. Vamos para Malaquias, nós vemos a mesma coisa, falando mais especificamente aos sacerdotes, mas ele diz: eu não tenho prazer na adoração de vocês. Antes, melhor seria que alguém fechasse a porta do templo para que ninguém viesse adorar, porque você chora, levanta as suas mãos, mas a sua vida está longe de mim. Veja, nós estamos tratando do serviço do Senhor. Eu não estou falando de conversão. Quando Deus nos alcança para a salvação, Ele nos alcança quando nós ainda estamos sujos, isso é fato. Mas a partir do momento que Ele te resgatou, o sangue de Cristo te purificou, irmãos, para servi-lo dentro da função ou do ministério, ou do desenvolver de algum ministério ou dom que Ele mesmo te deu, você precisa estar santo. Você precisa ser achado fiel, porque senão você vai contaminar o ministério, você vai contaminar, você vai trazer corrupção para dentro daquela determinada função, e isso vai prejudicar a busca pela santidade da comunidade inteira. Então é melhor que não tenha, é melhor que aquele tipo de ministério ainda fique lá em stand-by, aguardando alguém que seja achado fiel, do que colocar qualquer um na expectativa que será, e aí nós corremos o risco do escândalo ser muito maior. Neemias age e exige que aqueles que trabalham com ele ajam de modo a ser reconhecidos em fidelidade e ética, que sejam achados de modo fiel. Observe que o motivo de Neemias manter determinado irmão no serviço da tesouraria foi justamente esse, porque foram achados fiéis. O termo aqui, Ramã, confirmados, é a ideia de que foi provado e aprovado. É aquele que foi estabelecido pelo seu modo de proceder, é aquele que andou de modo verdadeiro, é aquele que provou ser fiel, ou a pessoa que você pode confiar. Veja, eles já tinham passado por uma renovação da aliança no capítulo 10, e pouco tempo depois o povo já estava deixando de cumprir aquilo que haviam assumido diante de Deus. Se ele coloca qualquer um para ser o tesoureiro ou supervisor dessa obra, o que vai acontecer? Eles vão voltar a cair, eles vão voltar a pecar, a santidade será deixada de lado. Irmãos, uma igreja santa é feita por homens e mulheres que são achados fiéis no exercício da função ou do ministério para a qual Deus os chamou e confiou. Nós sabemos que Deus nos confiou talentos, dons, e deseja que sejamos fiéis na aplicação deles. Nós temos várias parábolas que demonstram isso. Alguns ensinamentos sobre o administrador infiel, ou aquele que, ao invés de exercer o talento que recebeu, enterrou. Nós temos várias passagens que chamam a atenção para o fato de que você precisa, uma vez que
foi chamado, ser fiel e exercer o ministério de modo fiel. A igreja cristã tem caído em descrédito, justamente pelo mau testemunho de muitos aqueles que se dizem crentes. Porque quando são comprovados, ou quando são observados, infelizmente não são achados de modo fiel. Para experimentar o renovo de Deus, você tem que buscar a santidade. E a busca pela santidade exige que você se porte de modo aprovado. Mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que seja lá no seu trabalho. O que o apóstolo Paulo nos chama a atenção? Sirva o seu senhor ou o seu patrão como se estivesse servindo a Deus. Não só debaixo de vistas, não só quando o patrão está olhando, mas em todo momento, para que você seja achado fiel. Esse é o princípio. Irmãos, o verdadeiro crente que está dentro do processo de reforma religiosa, ele é reconhecido por sua fidelidade, por sua ética em qualquer ambiente. Na escola, no trabalho, no clube e na igreja. Você quer experimentar o renovo de Deus na sua vida? Você tem que buscar a santidade. E a santidade vai ser alcançada à medida que o seu modo de agir em todas as situações da vida seja um modo fiel, um modo ético, um modo onde você é achado a glorificar o nome do nosso Deus. Esse é o quinto ponto, dentro ainda desse princípio busca pela santidade. Coloquei-os como assistentes, como tesoureiros dos depósitos, porque foram achados fiéis. Irmãos, e você tem sido achado fiel? Se fosse fazer lá uma busca, como seria? Se a Lava Jato bater lá na sua porta, como seria? Não precisa, né, ser a Lava Jato. Como que é você no seu trabalho? Como você na sua casa? Como você na sua escola? Você quer ser grande nas mãos de Deus? Então seja fiel no pequenininho agora. Antes de Deus colocar num lugar de destaque ou num lugar grande, seja achado fiel no pouco. Ele mesmo promete isso. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Mas você precisa ser achado fiel. Paulo vai dizer isso também quando fala a respeito do dispenseiro, né? O que se requer é que o dispenseiro seja encontrado fiel. Aquele a quem Deus confiou determinada coisa, o que se espera dele é que ele seja encontrado fiel. Isso está dentro do processo da busca pela santidade. Veja, você tem que ser achado fiel, e não, depois que receber determinada função, começar a pensar em ser fiel. É ser para ser colocado, e não o contrário. Dessa palavra vem o nosso amém. Essa palavra que é confirmados, ou foram achados, essa expressão, foram achados fiéis, a palavra hebraica Amã, ou Amã,
é da onde vem o amém, que significa é verdade, é verdadeiro, de fato, eu confirmo. E é por isso que quando nós oramos você diz assim: amém, é verdade, eu confirmo, está confirmado que o fulano orou, eu estou junto, eu sou fiel do mesmo jeito que ele está falando aí. É ser achado fiel. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Olhando aí do verso 15 para frente, nós vemos que dentro do princípio ainda da busca pela santidade, também é preciso guardar preceitos explicitados pela palavra de Deus. Nós vamos entrar aqui no contexto da guarda do sábado. Nós sabemos que estamos no contexto do Antigo Testamento, onde a lei mosaica estava valendo, onde a lei cerimonial estava valendo, e mesmo dentro do contexto dos 10 mandamentos que exerce ou que indica a guarda do sábado, nós vemos que lá existe uma perspectiva tanto moral, que é a perspectiva do descanso, como a perspectiva cerimonial. O apóstolo Paulo já nos indica que não temos, nós hoje, gentios, crentes em Cristo, não temos a responsabilidade disso, mas o princípio permanece, de que se você quer buscar a santidade, você precisa guardar os preceitos explicitados pela palavra, aquilo que está claro na palavra, e aquilo que está vigente como ordem de Deus na palavra, você tem que guardar. Tem gente que diz que quer ser usado por Deus, quer ser uma bênção nas mãos de Deus, mas despreza os mandamentos ou os preceitos que ainda estão em vigor de modo explícito na palavra e que são tão simples. Na busca pela santidade é preciso guardar preceitos que estão claros, explicitados na palavra. Veja que naqueles dias o povo já estava desprezando a guarda do sábado, eles estavam pisando lagares, vendendo trigos, carregando, pondo os animais para o trabalho, carregavam sobre jumentos, vinho, uvas, figo, toda a sorte de carga, vinham para Jerusalém no dia de sábado. E veja o que acontece aí no verso 15, naqueles dias vinham Judá os que pisavam os lagares ao sábado, traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinhos, uvas e figos e toda a sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado. O que ele fez? E protestei contra eles por venderem mantimento nesse dia. A palavra-chave aqui nesses versos, do verso 15 ao 18, vai ser a ideia do protestar, do contendi. Veja aí o verso 17, mais uma vez a palavra aparece, né? Contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: que mal é esse que fazeis, profanando o dia de sábado? Iude é a palavra aí traduzida por protestei. Trata-se de uma advertência enérgica, é sinônimo do RIP, do contendi, que nós já trabalhamos, que traz a ideia de repetir sobre o testemunho vivido, para não voltar a cair no mesmo erro. Esse protestar de Neemias, ele diz: gente, você não lembra que nós até pouco tempo estávamos exilados justamente por causa disso? E agora vocês vão voltar a cair no mesmo buraco, vão voltar a cair no mesmo erro. E parece que tem crente que é assim, né? É igual aqueles motoristas cegueta, que passa todos os dias no mesmo trajeto, que sabe que tem um bendito buraco naquela rua, frente a um número tal, e todo dia ele cai no buraco. Todo mês tem que fazer alinhamento e balanceamento, mas ele não muda o trajeto. Meu amigo, a prefeitura está quebrada, ela não vai arrumar o buraco, eu sei que tem que parar de cair nele. Mas tem gente que não faz questão, todo dia, pum, todo dia, pum.
o povo de Israel já tinham levado uma disciplina de Deus, sido exilado, porque estavam desprezando a palavra, ou os decretos que estavam explicitados na palavra de Deus, e agora estavam experimentando a restauração, o renovo, a reforma religiosa, e em pouco tempo já estavam caindo nos mesmos erros. Irmãos, na busca pela santidade é preciso aprender com os erros do passado, estar atento com as advertências que Deus já nos apresenta. As placas de sinalização são colocadas para o nosso bem. Curva acentuada à esquerda. Imagina se não tem. Quem não conhece a estrada poderia passar direto. Então a placa de sinalização está ali para o nosso bem. Os preceitos explicitados, claros na palavra de Deus, estão ali para o nosso bem. E quando você despreza essa sinalização que Deus já coloca, a chance de sair fora do caminho é muito maior. Se você quer experimentar a reforma religiosa de Deus para você, a busca pela santidade é um princípio. E para que essa santidade ocorra, você tem que guardar aquilo que já está sinalizado. Preceitos já estão piscando há muito tempo nas Escrituras para você, e você tem desprezado isso. Ou às vezes tem caído constantemente nele. Eles foram disciplinados por Deus justamente por não guardar os preceitos que estavam claros na palavra. O exílio teve o seu caráter educacional, e a guarda do sábado em especial era o motivo maior da disciplina. Agora que eles estão restaurados, ao invés de aprenderem, o que eles estavam fazendo? Desprezando os preceitos claros das Escrituras. Eles voltaram a desprezar o tal preceito. Como eu já disse, irmãos, sabemos que o sábado ele tem como objetivo exaltar a liberdade do ser humano, de toda a criação, isso num contexto dos 10 mandamentos. Nós já estudamos isso recentemente nas quintas-feiras, e vimos que o objetivo maior do mandamento de guardar o sábado era justamente para exaltar a liberdade do ser humano de toda a criação, tanto que em Êxodo capítulo 20, do 8 a 11, vai dizer que eu tinha que guardar o sábado, o meu animal tinha que guardar o sábado, os meus servos e todo mundo. Veja lá comigo, vamos relembrar isso aqui. Êxodo capítulo 20, o verso 8 a 11, vai dizer assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Veja, é uma lei moral, mas que está atrelada também a uma lei cerimonial. O objetivo da lei moral é exaltar a liberdade. Quando ele diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja que dentro da perspectiva da lei moral, o guardar o sábado era exaltar a liberdade do ser humano, daqueles que porventura estavam servindo como escravos inclusive, e até mesmo dos animais. O boi não podia trabalhar, o jumento não podia trabalhar, o cavalo não podia trabalhar, ninguém podia trabalhar. A preservação da liberdade, inclusive do próprio dono da terra, que não estava escravizado em trabalhar todos os dias, mas reservava um dia para confiar na provisão do Senhor. Esse era o objetivo moral da lei, que ainda se perpetua. Por isso o descanso semanal ainda é um princípio moral de Deus. Porém,
ele estava atrelado a uma questão cerimonial. Essa caiu, nós não temos mais a obrigação de guardar o sábado numa perspectiva cerimonial. Jesus é o Senhor do sábado. Porém, irmãos, o princípio de guardar os preceitos explicitados na palavra como ponto para a busca pela santidade ainda é uma realidade. Veja um outro texto aí, só para confirmar que sob o Novo Testamento você não precisa guardar o sábado na perspectiva cerimonial. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17 vai dizer assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou o quê? Ninguém te julgue por causa do sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que há de vir, porém o corpo é de Cristo. Então veja, quando nós olhamos para a Assembleia de Jerusalém em Atos 15, quando a igreja se reuniu para definir o que pesava sobre os gentios, responsabilidade sobre os gentios, e a discussão era se eles tinham que guardar tudo que o judaísmo exigia, para depois então guardar os preceitos cristãos. E a decisão da Assembleia de Jerusalém, debaixo da ação do Espírito Santo, é que o gentio, ele tinha que guardar uma outra situação, que era a santidade, fugir das relações ilícitas, das coisas sacrificadas a ídolos, que o foco então é santidade, mas não traz nenhum ponto para guardar do cerimonialismo. E a explicação é simples, porque Paulo diz que a lei cerimonial que foi cumprida em Cristo era simplesmente sombra do que haveria de ser realizado em Cristo Jesus. Então, no caso do sábado propriamente, nós não temos a obrigação de guardá-lo, mas o princípio, irmãos, permanece. No caso de Neemias, no contexto de Neemias, o guardar do sábado ainda estava em voga. Não guardar o sábado nos dias de Neemias era quebrar preceitos claros das Escrituras. Como existem preceitos claros ainda na nossa perspectiva. Nós sabemos que a lei cerimonial caiu, mas a lei moral permanece. E permanece inclusive com um entendimento dado pelo Senhor Jesus muito mais profundo. Ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se olhar para uma mulher com intenção impura, pronto, já adulterou. Ouviste o que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo, se você considerar alguém tolo, desprezível no seu coração, você já o assassinou. Veja, a lei moral permanece. E muitas vezes esses preceitos claros são desprezados pelos crentes contemporâneos. Como que eles vão buscar a santidade se não guardam os preceitos claros da palavra? Vida de oração, vigiai, a vigilância, fugir da impureza, não deixar de congregar. São vários preceitos que serviriam de exemplo aqui. Se você quer passar pela reforma religiosa na sua vida, irmãos, o quinto princípio te indica que você tem que buscar a santidade. E na busca pela santidade, é preciso obedecer aos preceitos claros, que ainda estão em vigor nas Escrituras, que não foram cumpridos em Cristo. Ser fiel, obediente, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, são preceitos que muitas vezes são negligenciados pela igreja de hoje, e depois ele fala: não sei porque eu não consigo me santificar. Cuidado, irmãos, existem preceitos
e olhando para o contexto de Neemias, fazendo as devidas ressalvas e aplicando no nosso contexto, nós vemos que o princípio permanece. Na busca pela santidade, é preciso guardar os preceitos explicitados pela palavra. Se for o caso, protestar para que as pessoas obedeçam, como Neemias fez. Hoje nós caminhamos nesses 2 pontos a mais, na busca pela santidade. Que você possa ser achado fiel, irmãos, agir de um modo a ser encontrado fiel e ético, mesmo antes de ser nomeado ou colocado sobre qualquer função, e que você esteja atento à sinalização que Deus já nos deixou, para que o nosso caminho seja um caminho aplainado pelo próprio Deus, e não pelas vielas ou caminhos que nós mesmos entendemos ser melhor, cheio de buracos, cheio de perigos e cheio de mazelas. Se queremos buscar a santidade, temos que ser obedientes. É isso que esse ponto está dizendo: guardar os preceitos que estão claros nas Escrituras. Que Deus possa assim te abençoar. A gente ainda continua semana que vem, se Deus permitir, trabalhando ainda sobre esse tema, apresentando para os irmãos mais alguns pontos para que você compreenda o que significa buscar a santidade. Entrando aí na parte do verso 19 em diante, onde nós vemos mais uma atitude de Neemias. Você vê que do verso 15 ao 18 ele protesta para que as pessoas guardem. Infelizmente as pessoas não obedecem, né? E aí então ele tem uma outra estratégia. Mas isso é assunto para a semana que vem, se Deus nos permitir. Querido, eu quero te desafiar a falar com Deus no seu coração nesse instante, a clamar ao Senhor no sentido de que: Pai, me ajude a buscar a cada dia mais a santidade, de modo que eu possa mudar o meu modo de ser, para que eu possa ser fiel, mesmo antes de ser nomeado para alguma coisa, que eu possa ser achado fiel quando alguém procurar, e que eu possa guardar os mandamentos, os preceitos, os ensinamentos do Senhor que estão claros na Tua palavra e que muitas vezes eu tenho deixado de lado. Fale com Deus no seu coração nesse sentido. Peça para que Ele te ajude a dar esses passos a mais na busca pela santidade, que você possa ouvir a mensagem e obedecê-la. Oremos todos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças mais uma vez pelo privilégio de estudar a Tua palavra. Clamamos para que o Senhor mesmo nos ajude nessa caminhada em busca da santidade. Pai, queremos experimentar esse renovo do Senhor, mas sabemos que para que isso ocorra e permaneça em nossa vida, a busca pela santidade tem que ser algo vivido, algo experimentado por nós. E essa busca pela santidade exige de nós que mudemos a nossa postura de vida, que se porventura estamos agindo de modo infiel, que o Senhor mesmo nos conduza e nos ajude a mudar, a transformar o nosso ser, para que possamos ser achados fiéis e assim servir mais e mais ao Senhor. E além disso, ó Deus, naquilo que o Senhor claramente já externou a nós como mandamento, desejo, vontade do Senhor, que possamos guardar tais princípios, sabendo que deste modo estaremos também caminhando mais e mais nesse processo chamado santificação. Nos abençoe, ó Deus, de modo que possamos crer na Tua palavra, crer nos Teus preceitos, crer nos Teus ensinamentos,
e colocá-los em prática, em obediência, para o nosso próprio bem. É o que nós lhe suplicamos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 110A do nosso inário Novo Cântico, Crer e Observar. Aqueles que podem, coloquem-se em pé mais uma vez, e em consagração ao Senhor, entoemos este hino. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer, observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Crer, observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer, observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer, observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. E agora, queridos filhos e filhas do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, o consolo, o conforto e a iluminação do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de vós e sobre todo Israel de Deus, espalhado por entre as nações, hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Amém, queridos. Podemos assentar. Nosso culto chegou ao final. Quero agradecer a sua presença.